O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez quero desejar uma feliz Páscoa para você, porque é 50 dias nós celebrando esse grande evento. Jesus Cristo, aquele que se encarnou, Deus que se fez carne, ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como ele havia dito. Nós estamos celebrando com alegria a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo, Jesus matou a morte. Para nós cristãos, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, para a convivência com Deus na eternidade. Isso é celebrar a Páscoa, é crer. Nós somos chamados a crer em nosso Senhor Jesus Cristo e somos levados a proclamar esta verdade. Um dia nós iremos para o céu. Nós não fomos feitos para este mundo. Esse mundo é apenas um lugar onde nós estamos passando. E depois nós iremos para a pátria, para a verdadeira pátria, a pátria celeste. Por enquanto nós estamos aqui, lutando, labutando, fazendo de tudo para sermos cada vez mais santos, para sermos cada vez mais do Senhor. E um dia nós iremos habitar na pátria celeste. E lá só alegria para sempre. Por isso eu digo mais uma vez para você, feliz Páscoa. E hoje nós estamos no Evangelho de São João. Demos início ao capítulo 15. Lembrando que esse evangelho, esse fato, ele aconteceu na última ceia, que foi justamente o lugar onde aconteceu a primeira missa. Ali onde Jesus instituiu o sacramento da ordem, do sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia. E aqui Jesus está falando uma coisa muito importante. Ele está falando da videira e ele está falando do agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o cortará.
que Jesus está dizendo, meus irmãos? Que nós, católicos, para nós ganharmos essa salvação que Jesus já nos deu com a sua morte, com a sua paixão, morte e ressurreição, lembrando também da sua encarnação, nós só ganharemos se nós estivermos unidos a Ele. Nós não nos salvaremos distantes de Jesus. Até mesmo para nós vencermos o pecado, nós só venceremos unidos a Jesus. Não pense que nós iremos nos livrar do pecado sem estar com o nosso Senhor, sem vida de oração, sem vida íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado original causou isso em nós. A nossa vontade ela ficou muito enfraquecida. A nossa inteligência ela ficou obscurecida. Então, se nós não buscarmos força em Jesus, nós não conseguiremos vencer as paixões que estão dentro de nós. Esse desejo pelos prazeres, esse orgulho que há dentro de nós, esse desejo de querer ser maior do que os outros, a má vontade em fazer o bem. Se não for por meio de Jesus, nós não iremos conseguir. Talvez esses pecados que você tem vivido aí, e que já virou até pecado de estimação e que não deveria ser isso, porque nós não podemos ter pecado de estimação. Jamais termos pecado de estimação. Provavelmente você não tem vencido esses pecados, justamente porque você não tem levado a vida de oração como deveria ser. Você poderia até estar dizendo, não, mas eu rezo, mas ainda não está rezando o suficiente ao ponto de vencer esses pecados. Então, se você está sendo vencido por esses pecados, é porque a sua oração ela ainda não chegou no pico como ela deveria chegar. Ela não chegou ainda no objetivo que ela deveria chegar. Por isso que você provavelmente não está vencendo esses pecados. Aí toda hora tem que voltar para confessar esses pecados mortais que você já deveria ter vencido já há muito tempo e que você não vence por causa disso. E cada dia mais vai colocando em perigo a sua salvação, a salvação da tua alma, porque a qualquer momento vai que Deus te chama. Então eu pergunto, você está unido mesmo a nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem rezado como você deveria rezar? Ou você tem feito da sua vida uma brincadeira? Ou você tem perdido mais tempo com coisas que não levam à salvação? E é como Jesus está dizendo, o ramo que não der frutos, ele será cortado e vai ser lançado no fogo, porque o ramo que não presta é queimado. Olha a analogia que Jesus está fazendo, a comparação. O ramo que não dá fruto, ele é cortado da árvore e é lançado no fogo. O católico que não gera frutos de salvação, de virtudes, o católico mais ou menos, o católico que fica ali em cima do muro, o católico que deveria levar uma vida mais piedosa, mas não leva, vive no mundo do pecado, justificando os seus pecados
E muitas vezes dizendo que Deus é misericórdia, que Deus não vai levar em conta, porque Deus é amor. E aí, quando é corrigido por alguém, aí diz: Você está me julgando, e não quer sair daquela vidinha e continua nessa vida, vai ser lançado no fogo eterno. Essa é a verdade. Nós não podemos permitir que a nossa alma vá para o inferno. Nós temos que ir, a nossa alma tem que ir para o céu. Por isso nós precisamos estar unidos a Jesus, porque se nós não estivermos unidos a Jesus, como ele mesmo está dizendo aqui, não vai dar fruto. Agora ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será dado. Mas é preciso permanecer nele. Então, o que é que nós vamos pedir? Eu sempre digo: o que é que eu vou pedir senão a minha salvação? Então eu quero pedir hoje, Jesus, que eu permaneça unido ao Senhor. Não permita de maneira nenhuma que eu me afaste. Eu preciso de ti, e aqui eu falo, Senhor, como São Felipe Neri: Senhor, coloque a mão sobre a minha cabeça, me ajuda para que eu não me desvie. Eu não quero ficar longe, Senhor, de ti. E me referindo à Santíssima Trindade, eu não quero ficar longe de vós, ó Santíssima Trindade. Me ajuda a ser fiel, que eu não me perca, que eu não tenha pecado de estimação. Livra-me de cair em pecados mortais. Então é isso que eu te peço hoje. Santo Afonso Maria de Ligório dizia o seguinte: que se nós não pedirmos, Deus não vai dar. Então, eu quero pedir pela minha salvação. Eu quero o céu. Eu quero habitar com Deus no céu. Eu não quero habitar no inferno. Eu não quero viver eternamente com o diabo, não. Eu quero viver eternamente com Deus. Eu quero estar com Nossa Senhora no céu. Então, Senhor, coloque a tua mão sobre a minha cabeça e não permita que eu me desvie, porque eu quero Jesus, eu quero me salvar, eu quero a eternidade. E assim como eu falo, eu espero que você que está me ouvindo, você também diga a mesma coisa. Olha só, quem não permanecer em mim será lançado fora. Imagina, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do meu julgamento, ele dizer para mim: eu não te conheço, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Deus me livre de ouvir isso. Eu quero ouvir de Deus a seguinte palavra: vinde bendito de meu Pai. É isso que eu quero ouvir. Então, Jesus, eu quero te pedir hoje, e você também que me ouve, faça esse pedido: Senhor, eu quero estar unido a ti, meu Deus. Eu quero estar unido a ti. Não permita, Senhor, que eu caia em pecado mortal. Senhor, que os meus frutos causem salvação para mim e não perdição para mim, Senhor. Salva a minha alma, Senhor. Eu estou falando para mim, mas é para você também, você tem que falar. E eu estou pedindo também pela salvação da tua alma. Meus irmãos, não vamos nos iludir achando que nós iremos nos salvar numa vida de pecado. A doutrina protestante é isso que ensina, né? Lutero chegou a essa conclusão, que não tem jeito para nós mesmos, mas pela fé nós seremos salvos e pode continuar pecando, porque seremos salvos pela fé.
sem obras, como disse São Tiago, que nós celebramos esses dias aí? Como é que nós vamos salvar? Assim, essa fé em Jesus Cristo, mas pecando, continuando no erro, mas pela fé eu sou salvo? Não, isso é mentira, isso é heresia. A nossa fé, ela tem que estar unida às obras, porque na hora que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, imediatamente eu tenho que renunciar ao pecado, às obras más, aos maus costumes. Eu tenho que fazer o bem. Mas não seremos salvos só pela fé, não importa. Você aceita Jesus e está salvo, não importa os seus pecados o que você comete. É o que Jesus está dizendo aqui agora. Como é que nós vamos nos salvar se os frutos são maus? São Paulo falou isso tantas vezes na carta aos Gálatas, no capítulo 5, nós vemos ele falando das obras da carne e as obras do Espírito, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Temos, meus irmãos, que estar unidos a nosso Senhor, senão nós iremos nos perder para sempre. Jesus é o Senhor. Celebrar a Páscoa que nós estamos celebrando é justamente dizer isso. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo. E agora eu preciso me unir, estar unido a Ele. Porque sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não conseguirei abandonar o pecado. Então eu me uno, vamos nos unir. E a importância, meus irmãos, da Eucaristia. A participação nossa na missa. E quando nós participamos da missa, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos iluminados pela sua palavra. E depois nós nos alimentamos, somos iluminados pela sua palavra e alimentados por ela, e depois nós nos alimentamos da Eucaristia, do seu corpo e do seu sangue. E aí nós estaremos fortalecidos para vencer o pecado, porque nós estamos unidos a nosso Senhor. Você está compreendendo? Vamos permanecer verdadeiramente unidos a nosso Senhor? Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos. Jesus está falando isso para os apóstolos e para nós, por causa da palavra que eu vos falei. Então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nos unimos a Jesus e Jesus se une a nós. Que coisa maravilhosa. Por isso, permanece, Senhor. Permanece conosco. E aqueles que estão longe de Ti, que eles voltem, que eles venham, Senhor, para se unir também e poder dar muitos frutos, frutos de salvação. Salve a tua alma. Não se perca. É preciso estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora, ela que esteve sempre unida a nosso Senhor, ela que não cometeu nenhum pecado, que Nossa Senhora nos ajude a sermos fiéis. Por isso, nos voltemos agora à Virgem Maria e peçamos a ela, ela que intercede sempre por nós, porque ela está diante do seu Filho no céu. E digamos, ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Permanecei no Senhor e seja fiel a Ele. Permaneça no Senhor.